Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo mostrando como que a gente determina, como que a gente calcula as deformações tanto do aço como no concreto, dependendo do domínio que a gente estiver trabalhando com a nossa peça, na nossa seção transversal, tá? Então eu coloquei aqui para vocês a seção transversal retangular, né, BWH, nossa altura útil D e um momento aplicado tracionando aqui embaixo e comprimindo aqui em cima, tá? Essa é a nossa seção genérica que a gente vai utilizar hoje. Para a gente poder usar números, eu coloquei aqui medidas da seção transversal. Então vamos trabalhar com BW, largura da seção 20 centímetros, altura total 1 metro, 100 centímetros e altura útil 90 centímetros. Nosso aço, o aço de sempre, o nosso aço será 50 e tensão do concreto 20 MPa, resistência do concreto 20 MPa. Momento característico, coloquei um número aqui para vocês, 187,5 kNm. E momento de cálculo, né, utilizando o gama F de 1,4, 262,5. Se vocês fizerem a continha da linha neutra, a gente vai chegar aqui em 0,162 metros, tá? O que a gente precisa fazer agora para descobrir que domínio que a gente está trabalhando? Qual é o domínio de deformação que a gente está trabalhando? Nós precisamos fazer aquela relaçãozinha x sobre d. Fazendo aqui essa relação x sobre d, né, linha neutra sobre altura útil, a gente vai chegar em 0,179. Como que a partir deste número eu sei que domínio eu estou trabalhando? Eu tenho que lembrar desses limites aqui. Desses dois limites, o limite do domínio 2 para o domínio 3 e o limite do domínio 3 para o domínio 4. Então eu dou uma olhadinha nesses dois números aqui. O limite do domínio 2 para o domínio 3 é 0,259 da altura útil. Limite do domínio 3 para o domínio 4, faltou um D ali, 0,628 da altura útil. Então, se a gente olhar aqui, a gente chegou na relação x sobre d em 0,179. Passo o d para cá, né, para ficar igual está escrito aqui. A gente sabe que a gente está no domínio 2, porque o nosso número deu menor que 0,259. Então, para este momento aqui, com essa seção, a gente está trabalhando no domínio 2. Agora, como é que eu sei as deformações, sabendo que eu estou no domínio 2? Eu quero saber as deformações tanto do concreto quanto do aço tracionado e do concreto comprimido. Como que eu sei, sabendo que eu estou no domínio 2? Bom, então para a gente conhecer as deformações, a gente precisa conhecer o domínio. E aí, a gente já sabendo que a gente está aqui no domínio 2, como eu falei para vocês, que a gente está no domínio 2, porque a gente sabe essa relação x sobre d e olhou os limites, a gente tem que olhar aquele diagraminha de domínios de deformação. Então dá uma pausa nesse vídeo aqui, quem não lembra do domínio de deformação, para dar uma lembrada nele, olhar o que é o domínio 2, como é a cara do domínio 2. Ninguém pausou, né? Então eu desenhei aqui para vocês o pedacinho do domínio 2, que é esse triângulo aqui. Quando a gente sabe que está no domínio 2, a gente já conhece a deformação do aço, a gente sabe que o nosso aço está trabalhando na deformação limite, na deformação específica limite admissível dele, 10 por 1000. O que a gente não sabe é a deformação do concreto aqui em cima, que está variando de 0 até o limite de 3,5 por 1000. E aí tem infinitas possibilidades, infinitas retas que saem aqui do 10 por 1000, desse pontinho aqui, do limite de deformação do aço, que podem estar trabalhando aqui dentro do domínio 2, variando de 0 até 3,5 na deformação do concreto. Então se a gente olhar agora aqui a nossa figurinha de deformações, a gente tem aqui a deformação do aço e a deformação do concreto, a gente já assume aqui, já coloca e já escreve que o nosso aço está com deformação admissível de 10 por 1000. Esta deformação, que é a deformação do concreto, a deformação na região comprimida, a gente não sabe. O que a gente sabe mais aqui? A gente sabe o nosso x, a altura da linha neutra. Lembra? A altura da linha neutra a gente mede aqui da parte comprimida em direção à parte tracionada. Então aqui a gente sabe que é o nosso x, né? O que sobrou aqui de altura é a nossa altura útil menos o x. Então o x a gente tem aqui, a altura útil eu dei para vocês aqui 90 centímetros. A gente tem então o x, tem essa altura d menos x, tem a deformação específica do aço, que está trabalhando no limite do 10 por 1000.
Só falta a gente descobrir a deformação do concreto. Então a gente vai fazer apenas uma regrinha de 3 ou semelhança de triângulos. Este triângulo aqui, com deformação do concreto, altura x, e este triângulo de baixo, com deformação do aço 10 por 1000 e altura d menos x. Bem tranquilo para a gente descobrir então a deformação do concreto. Colocando os números agora que a gente tinha da nossa seção transversal, aqui no diagrama de deformações, né? Colocando aqui o 0,162, que é da linha neutra, e aqui embaixo vai resultar 0,738 no x sobre d. A gente faz a nossa relaçãozinha de triângulos aqui. Deformação do concreto, que é o que a gente quer saber, né? No domínio 2 a gente não sabe a deformação do concreto, sobre 0,162, que é a altura, e 10 por 1000, nossa deformação do aço, sobre 0,738, que é a altura desse triângulo aqui de baixo. Fazendo essa continha aqui de regra de 3, a gente vai chegar na deformação do concreto 2,2 por 1000. Tá? Então, para a gente determinar a deformação do concreto no domínio 2, ou depois a gente vai fazer um outro exemplo, basta fazer regrinha de 3 ou semelhança de triângulos aqui. Então, a gente descobre a altura da linha neutra, determina, né, analisa qual é o domínio que a gente está trabalhando. Conhecendo o domínio que a gente está trabalhando, a gente vai saber aqui se a gente conhece a deformação do aço ou, no caso do domínio 3, que é o próximo exemplo que a gente vai fazer, a gente conhece a deformação do concreto, faz a regrinha de 3, descobre a deformação que a gente precisa descobrir. Tá bom? Bem tranquilo assim. Fazendo um segundo exemplo, agora alterando a largura da nossa seção, alterando o BW, que era 20, alterando para 12, só mudando isso, a gente refazendo a conta da linha neutra, a gente vai chegar aqui em 0,287 metros. Quando a gente faz agora a nossa relação x sobre d, 0,287 dividido por 90 centímetros, a gente vai chegar em 0,32. Tá? Então, essa relação aqui aumentou. A gente mudou de domínio, porque esse número aqui é maior do que o 0,259. Então a gente agora está trabalhando no domínio 3. No domínio 3, o que a gente sabe? Se olhar o diagrama de domínios de deformações, agora a gente vai olhar esta figura aqui. Lá, a gente vai encontrar essa figura aqui. A gente sabe a nossa deformação do concreto. Então o nosso concreto está trabalhando no limite de 3,5 por 1000. E a gente não conhece a deformação do aço. A gente sabe que ele está trabalhando aqui no patamar de escoamento. Ele está trabalhando entre o limite admissível de 10 por 1000 e a nossa tensão aqui, a nossa deformação de 2,07, que a deformação é EYD, né? A nossa deformação de escoamento de cálculo. Então o nosso aço está trabalhando aqui nesta região, mas a gente conhece a deformação do concreto. Então quando a gente olha agora a nossa figurinha aqui, nosso gráfico de deformação da seção transversal, aqui em cima na parte comprimida, a gente conhece a deformação do concreto, 3,5 por 1000. A deformação do aço é o que a gente quer descobrir. E esses dois números aqui continuam sendo os mesmos. Aqui é a nossa altura da linha neutra, né? Nesse triângulo aqui de cima continua sendo a altura da linha neutra, porque aqui ainda é a parte comprimida e aqui a parte tracionada. Então a gente mede a linha neutra da parte comprimida em direção à parte tracionada. E aqui vai ser o nosso x, o nosso d menos x, nessa altura do segundo triângulo, do triângulo tracionado aqui. Tá? Então vamos colocar os valores e a gente vai ver quanto que é a nossa deformação do aço. Bom, colocando os números aqui no nosso diagraminha de deformações, a altura da linha neutra 0,287, d menos x 0,163, a gente monta aqui a nossa relaçãozinha de triângulos, ou a regrinha de 3. Deformação do concreto 3,5 por 1000 está para 0,287, assim como a nossa deformação do aço, que é o que a gente quer saber, está para 0,163. Fazendo esta continha, a gente vai chegar na deformação do aço de 7,49 por 1000. Tá? Essa é a deformação do aço. Então a gente já conhece então as duas deformações. A do concreto a gente já sabia a partir do momento que a gente sabe que está no domínio 3 e descobre com essa semelhança de triângulos a deformação do aço para essa seção com este momento aplicado. Tá bom? Espero que tenha dado para entender. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal!